E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a decisão do STF referente à suspeição de Moro, os efeitos na situação de Lula, processos da Lava Jato e o combate à corrupção no Brasil. Eu converso com César Dário Mariano da Silva, que é procurador de justiça e especialista em direito penal. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Bom, nós tivemos ontem uma virada de última hora na decisão da segunda turma do STF, com Carmen Lúcia alterando o voto dela e, com isso, confirmando a suspeição de Moro, pelo menos em um processo, não é? O que isso muda efetivamente em relação à situação do ex-presidente Lula? E eu queria saber como é que o senhor viu essa decisão do STF. Em primeiro lugar, eu fiquei surpreso. Eu não esperava a mudança de posicionamento da ministra Carmen Lúcia, porque ela já havia apresentado o seu voto, nós não tivemos nenhuma alteração fática, então os fatos são exatamente os mesmos. O único, porém, que eu acredito que possa ter sido o motivo, o estopim da alteração, são essas mensagens criminosamente hackeadas. Muito embora ela não tenha utilizado na sua fundamentação essas mensagens, nós que trabalhamos na área do direito, eu já trabalho há 30 anos no Ministério Público, sabemos que esse tipo de prova acaba afetando o espírito do julgador, o entendimento do julgador. Mesmo que ele diga que não vai utilizar aquelas provas, que são ilícitas, além de ilícitas, essas provas não foram autenticadas. Isso daí macula o espírito do julgador, macula a sua decisão. Então, eu confesso que foi uma surpresa para mim, eu não esperava isso. Essa decisão ela é extremamente prejudicial no que diz respeito à Operação Lava Jato, porque ela está abrindo a porteira para que outros advogados também arguam a suspeição do ministro Sérgio Moro. No que diz respeito ao presidente Lula, esse processo está na estaca zero. O magistrado que receber esse processo vai ter que receber a denúncia, todas as provas foram anuladas, ele vai ter que refazer o processo. Especificamente no que diz respeito ao presidente Lula, que tem mais de 70 anos de idade, a chance de prescrição é enorme. É enorme, praticamente é 100%. É quase certeza que os crimes irão prescrever. Então, no combate à corrupção, isso daí foi uma paulada na cabeça não só do ministro Sérgio Moro, dos integrantes, demais integrantes da Operação Lava Jato, sejam delegados, auditores fiscais, procuradores da República, mas também da própria sociedade. Porque, veja bem, esses fatos foram analisados pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Por unanimidade, 3 desembargadores afastaram todas essas alegações e disseram a prova é rígida, nós não temos nenhum tipo de vício. E lá também foi arguido tanto a suspeição do então ministro Sérgio Moro, quanto a incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Também a questão da suspeição também foi analisada e foi refutada. No Superior Tribunal de Justiça, exatamente a mesma coisa. 5 ministros analisaram essas mesmas arguições e afastaram. Chega-se no Supremo Tribunal Federal, no último minuto do segundo tempo, 5 anos após a tramitação desse processo, e se anula tudo. Então, no que diz respeito ao combate à corrupção, especificamente no que diz respeito à Petrobras, né, o desvio de dinheiro, o locupletamento ilícito, isso é extremamente prejudicial. Eu não digo no combate à corrupção em geral, porque ele está sendo julgado suspeito nesses processos. O combate à corrupção vai continuar. Nós temos Polícia Federal, a Polícia Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Agora, procurador, já houve o desmonte da Operação Lava Jato, como Operação Lava Jato mesmo no Paraná, e nós tivemos a decisão de um juiz, né, do que seria a Lava Jato, de não remeter à Justiça de Brasília, né, a questão do triplex do ex-presidente Lula também, após a decisão sobre a suspeição. Quem vai dizer
qual será o destino desse processo é o plenário. E por que isso? Porque o ministro Edson Fachin, ele já havia dito que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba era incompetente. E ele, na sua própria decisão, disse que ficavam prejudicados os habeas corpus do Triplex, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Quer dizer, esses 3 processos, ele disse que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba era incompetente. O que o magistrado fez? O magistrado, depois dessa decisão, que entendeu que o juiz Sérgio Moro, ele é incompetente, para ele, aquela decisão ficou prejudicada, porque disse que ele é incompetente e que prevaleceu essa decisão em face da decisão que reconheceu a incompetência. Então, como ele se deu por competente, em razão dessa decisão que reconhece a suspeição, ele não remeteu para lá. Para ele, essa decisão é prejudicial à decisão do Fachin. Por isso que ele não remeteu para a Vara da Justiça Federal de Brasília. Agora, procurador, com base nessa suspeição agora, outros condenados pela Lava Jato podem recorrer, podem usar o mesmo instrumento? Eu tenho certeza absoluta que os advogados, que são excelentes advogados, eles vão se valer da mesma estratégia. Primeira coisa, vão pedir o compartilhamento dessas provas com eles. Vão dizer que pode haver um interesse da defesa, então, homenagem à ampla defesa. Eles também querem ver se há alguma conversa desse tipo que implique suspeição do ministro Sérgio Moro em relação aos seus clientes. Se isso daí realmente for feito e se essas conversas forem disponibilizadas, vai ser uma porteira aberta para uma enxurrada de arguição de nulidade, de suspeição. Agora, o que eu quero deixar bem claro para o telespectador, primeiro, nós estamos falando de uma prova absolutamente ilícita. Prova fruto de crime, de hackeamento. Essa prova ela é inadmissível processualmente. Há posicionamento dizendo que ela pode ser empregada em favor da defesa. Só que nessa situação, como deixou muito claro o ministro Nunes Marques, a violação chegou até o presidente da República. Pode implicar, inclusive, crime contra a segurança nacional, pode violar a segurança nacional. Isso daí também poderia ser um precedente para que outros acusados contratassem hackers a fim de invadir a comunicação, até mesmo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, visando angariar algo que pudesse levar à anulação do processo. A segunda coisa, nós não tivemos perícia para verificarmos a autenticidade dessas gravações, se não houve montagem, se não houve edição, se elas não foram falsificadas. A perícia deveria ter sido feita no aparelho emissor, onde estão as mensagens. Isso não aconteceu, seja porque o aparelho foi vendido, seja porque a conta foi apagada ou porque as mensagens foram apagadas. Sem essa perícia, não dá para saber se aquelas mensagens são verdadeiras, se não foram montadas, se não são frutos de fraude. Olha, se ele conseguiu hackear, se o hacker consegue hackear, ele consegue, inclusive, falsificar essas mensagens, editar, montar, tirar do contexto. Nós não podemos nunca utilizar, primeiro, uma prova ilícita, que viola de uma maneira tão severa a privacidade das pessoas. Segundo, que isso pode ser um precedente para que outras invasões ocorram. E terceiro, porque essas mensagens não foram periciadas. Bom, chegamos ao fim, então, procurador. Eu agradeço muito a sua participação, procurador César Dário Mariano da Silva, procurador da Justiça, especialista em direito penal. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Por vocês.